Olá pessoal, voltamos com o próximo slide e aqui nós temos consequência direta da definição do logaritmo. Geralmente quando você está estudando logaritmo tem umas dicas, né, para você ganhar tempo, né? E isso são consequências diretas da definição, né? Ou seja, que você pode resolver de forma direta. E eu vou mostrar para vocês aqui para quando vocês derem de cara vocês saberem utilizar. Tá certo? Então vamos lá. Ó, a partir da definição de logaritmo, pode-se compreender alguns resultados, que é comum, e isso é denominado de consequências da definição. Então é comum você encontrar, pelo seu caminho, essa parte de logaritmo. Aí vamos aqui, ó. Por exemplo, logaritmo de 1 na base b é 0. Ou seja, quando você vai resolver um logaritmo, qualquer logaritmo cujo logaritmando é 1, sempre vai dar 0 independente da base. Por quê? Por exemplo, eu tenho logaritmo de 1 na base b igual x. Aí b elevado a x igual a 1. Então, conclusão. Quem será x para uma potência elevada a ele e dá igual a 1? Então, x só pode ser igual a 0. Então, conclusão. X igual a 0. Então, qualquer logaritmo cujo logaritmando seja 1, sempre o resultado vai dar 0. Próxima consequência. Logaritmo de b na base b é igual a 1. O que é que ele está dizendo? Que sempre que você tiver um logaritmando igual a base, o resultado sempre vai ser 1. Ou seja, 4 na base 4. Ó. 4 elevado a x igual a 4. Expoentes bases iguais, expoentes iguais. Legal? Então, conclusão. Quando você tiver o logaritmo, certo? Cujo logaritmando é igual à base, isso aqui dá igual a 1. Mostrando novamente, ó. 3 elevado a x igual a 3, ó. X igual a 1. Por exemplo, logaritmo de 10 na base 10. Não tem base a 10. Isso aqui dá igual a quanto? Dá igual a 1. Ó, 10 elevado a x igual a 10. Bases iguais, expoentes iguais. X igual a 1 e aqui x igual a 1. Legal? Agora vamos para a próxima. Por exemplo, se você tiver uma potência cuja base seja igual à base do logaritmo, ou seja, logaritmo de b elevado a n na base b, isso aqui é igual a n. Vamos ao exemplo. Se você tem logaritmo de y elevado a 4 na base y, simplesmente você faz y elevado a x, y elevado a 4, bases iguais, expoentes iguais. Se você tiver logaritmo de 3 ao quadrado na base 3, isso aqui é 2, ó, x, 3 elevado a x, 3 elevado a 2, bases iguais, expoentes iguais. Legal? Agora vamos seguir para a próxima consequência da definição. Próxima consequência seria essa, ó. b elevado a logaritmo de a na base b é igual a a. Isso aqui para a gente mostrar vai demorar tempo, então não vou mostrar. Por quê? Mas vamos lá. Sempre que você tem uma potência, por exemplo, cujo expoente seja um logaritmo, por exemplo, logaritmo de 4 na base 2. Se a potência aqui, se a base for igual à base do logaritmo, você já sabe, o resultado é o logaritmo. Então, logaritmo de 4 na base 2, ou seja, 2 elevado ao logaritmo de 4 na base 2. Então, isso aqui é igual a 4. Tá certo? Então, por exemplo, você tem x elevado a logaritmo de y na base x. Isso aqui é igual a quem? A y. Certo? É só verificar aqui se as bases
são iguais, né? Base da potência e base do logaritmo, e o resultado é logaritmado. Tá bom, pessoal? Agora continuando aqui. Ó, logaritmo de A na base B igual a logaritmo de B de C na base B. Então aqui eu tenho uma igualdade de dois logaritmos. Legal? Então quando eu tenho igualdade de dois logaritmos, se as bases forem iguais, eu posso dizer que os logaritmandos são iguais. Mas isso aqui dá para mostrar. Então, por exemplo, eu tenho, ó, logaritmo de A na base B igual a logaritmo de C na base B. Então, para mostrar que A é igual a C, simplesmente eu faço, ó, eu posso pegar e simplesmente fazer B elevado ao logaritmo de C na base B, que é igual o quê? A A. Base igual, ó, base do logaritmo igual a base da potência, então eu posso dizer que é igual a C, que é igual a A. Legal? Pronto, então se você tiver isso aqui, não hesite e pode dizer que os dois logaritmandos são iguais, tá bom, pessoal? Agora vamos partir para frente e vamos agora ver as propriedades operatórias dos logaritmos. O que são as propriedades operatórias? As propriedades operatórias dos logaritmos são propriedades que simplificam alguns cálculos que envolvem logaritmo. Tá certo? Então, de repente você está resolvendo logaritmo e, para você simplificar os cálculos, você aplica as propriedades dos logaritmos. E como seriam essas propriedades? Aí nós vamos mostrar. Legal? A primeira propriedade, a propriedade do produto. Então, por exemplo, se você tem logaritmo de um produto, ou seja, m vezes n na base b. Isso aqui é igual a logaritmo de b de n na base b, mais logaritmo de n na base b. Simplesmente o produto você transforma em soma. E a soma você transforma em produto. De repente você tem, ó, logaritmo de 4 vezes x na base 2. Isso aqui, se for preciso, você pode simplesmente fazer logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de x na base 2. E simplesmente você pode ter ao contrário. Logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de y na base 3. E simplesmente, dependendo da situação, você pode ter com que transforme isso para produto. Então, simplesmente você vai ter logaritmo de x vezes y na base 3. Então, isso aqui seria a propriedade do produto. E ela vice-versa. Você pode vir daqui para cá e voltar. Lembre disso. Legal? Agora, seguindo para frente, a próxima propriedade é a propriedade, tá certo, do quociente. Então, você tem uma divisão. Então, logaritmo de m dividido por n na base b. Então, isso aqui você pode transformar em diferença. Ou seja, logaritmo de n na base b menos logaritmo de n na base b. Vamos dar um exemplo. Você tem logaritmo de x sobre y na base 3. Se for necessário, isso aqui vai ser igual a logaritmo de x na base 3 menos logaritmo de y na base 3. E você pode ter muito bem isso aqui, ó, logaritmo de 2 na base 4 menos logaritmo de x na base 4 e simplesmente você voltar a ser um quociente. Ou seja, logaritmo de 2 sobre x na base 4. Legal, pessoal? Então, essas propriedades elas são muito úteis para a resolução de questões, tá certo? E nós vamos precisar. Portanto, vocês procurem memorizá-las, certo? Então, vamos à próxima propriedade. A próxima propriedade, tá certo? É essa daqui, ou seja, logaritmo de uma potência.
Ou seja, você tem m elevado a n na base b. Então você pode pegar esse n e transportar ele para cá para multiplicar o logaritmo. Então vai ficar n vezes logaritmo de m na base b. Tá certo? Vamos um exemplo. Você tem logaritmo de x ao quadrado na base 4. Simplesmente você pode pegar essa potência e botar para cá. Ó. 2 logaritmo de x na base 4. Tá certo? Então isso é muito útil na resolução do problema, e quando a gente tiver resolvendo esse problema, aí vocês entenderão melhor. Tá bom? E por último, essa propriedade aqui, ó. Logaritmo de m na base b elevado a n, ou seja, o expoente é na base. Aí o expoente vem para trás do logaritmo, só que de forma inversa. Então, 1 sobre n. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. E para a gente encerrar esse slide, vamos para a mudança de base. A mudança de base é o seguinte: em algumas ocasiões é necessário você mudar a base do logaritmo. E para você mudar a base, você tem uma maneira de mudar. Então você transforma o logaritmo no quociente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha logaritmo de m na base b. E eu preciso pegar esse logaritmo e mudar para uma base a. Como é que eu faço? Simplesmente eu escrevo o logaritmo na base a e escrevo a base na base a. Ou seja, eu escrevo o logaritmo do logaritmo na base a e escrevo o logaritmo da base na base a. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, suponha que eu tenho o logaritmo de x na base 3 e quero passar tudo isso para a base y. Simplesmente eu faço logaritmo de x na base y dividido por logaritmo de 3 na base y. Pronto, então é uma mudança de base. Tá certo? Agora, não esqueça da condição de existência. Se eu tenho logaritmo de a na base b, o a tem que ser maior do que 0, o b tem que ser maior do que 0 e o b tem que ser diferente de 1. Isso é a condição de existência do logaritmo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta com a continuação da aula. Tá bom? Até breve.